novamente, Ari aqui. Se você é fã de jogos de qualidade e ama a era dourada dos videogames, então esse é o vídeo certo pra você. Hoje vamos falar sobre os melhores jogos do PlayStation 2, que marcaram época e até hoje são lembrados com muito carinho. Esses títulos ajudaram a fazer do PS2 um dos consoles mais incríveis da história, sem dúvida o maior aqui no Brasil. O primeiro jogo da nossa lista é Mega Man X8. Se você adora ação acelerada e chefões desafiadores, Mega Man X8 é um jogo que vai te prender do começo ao fim. Como parte da icônica série Mega Man X, o jogo combina plataforma e ação com gráficos 2D aprimorados para o PlayStation 2. O jogo mantém a essência das versões anteriores, com excelentes batalhas contra chefões, controles rápidos, desafios de plataforma que exigem precisão. Se você ainda não jogou, vale a pena conferir essa obra-prima. PS2, temos God Hand. Aí um jogo que era muito bom, muito legal e foi praticamente esquecido. Acho que todo mundo tá querendo um remake desse jogo até hoje, mas parece que não vai acontecer. God Hand é um jogo beat'em up de ação, que também mistura elementos de hack and slash. É um jogo bem interessante em terceira pessoa. Ele foi desenvolvido pela Clover Studios e publicado também pela Capcom. Ele saiu para Play 2 em 2006. No jogo você vai controlar o protagonista Jimmy, um lutador de artes marciais, possui as God Hands, traduzidas como as mãos de Deus. A premissa desse jogo é bem básica, você tem que lamber e arrebentar todo mundo na porrada, sem pena, e assim você vai passando de fase. Esse é um jogo que eu devo avisar pra vocês que ele é bem dificinho, ele não é aquele jogo que você vai jogar tranquilo só pra se divertir, tu vai passar raiva nele, porque é bem complicadinho, bem difícil, apesar de não parecer tanto. Te garanto que você vai morrer inúmeras vezes nesse jogo, então fica ligado se for jogar ele, mas é muito divertido, muito bom, é desafiador. Também é um jogo bem Capcom mesmo, o protagonista é brincalhão, sempre fazendo comédia, sempre tendo aqueles alívios cômicos, é tipo o Leon do Resident Evil 4 bater forte. E começando com um dos melhores simuladores de corrida de todos os tempos, Gran Turismo 4. Esse jogo elevou o padrão para os jogos de corrida, oferecendo gráficos incríveis para a época, uma vasta seleção de carros e pistas. A sensação de realismo foi impressionante para a época. A profundidade das mecânicas fez dele um dos títulos obrigatórios para os fãs de velocidade e simulação no PS2, Final Fantasy X ou Final Fantasy X. Vamos com um dos RPGs mais aclamados de todos os tempos, Final Fantasy X, o primeiro da série a ser lançado para o PlayStation 2, trazendo um novo visual 3D, uma história épica e personagens que marcaram a geração, como Tidus e Yuna, o sistema de combate por turnos, a exploração do mundo de Spira e a música maravilhosa tornam este jogo uma verdadeira obra-prima. E sem dúvida você precisa jogar no seu PS2 ou no seu emulador no PC. Um jogo que com certeza não poderia ficar de fora é o God of War. Esse que chegou para redefinir os jogos de ação, com sua jogabilidade brutal, no estilo hack and slash, narrativa envolvente e chefões gigantescos. Kratos conquistou o coração dos gamers. O jogo mistura mitologia grega com uma história de vingança e ação sem parar frenética, e a sequência God of War 2 só fez a franquia crescer mais ainda. Esse título é um dos maiores clássicos do PlayStation 2. Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3. Freeze. São dois dos títulos mais inovadores e cinematográficos da história dos videogames. Metal Gear 2 trouxe uma narrativa complexa repleta de reviravoltas, enquanto Metal Gear 3 se destacou por sua ambientação na Guerra Fria e o sistema de camuflagem, a jogabilidade furtiva e a história profunda e filosófica tornaram esses jogos referências no mundo dos videogames. Shadow of the Colossus. Agora vamos falar de uma verdadeira obra de arte.
Shadow of the Colossus, este jogo não é apenas sobre combate, mas sobre uma experiência emocional e filosófica. Em vez de enfrentar hordas de inimigos, você enfrentará gigantes, colossos, cada um mais desafiador que o anterior, em um mundo vasto e quase vazio. A sensação de solidão e a busca por propósito são o coração desse jogo incrível. Jak and Daxter: Precursor Legacy. É uma mistura perfeita de ação e plataforma, com um mundo aberto para explorar, criaturas coloridas e uma narrativa divertida. O primeiro jogo da série introduziu Jak, um jovem herói em busca de aventuras, acompanhado de seu amigo Dexter. A série foi marcada por jogabilidade fluida e gráficos incríveis para a época. Kingdom Hearts. Agora, se você é fã da Disney e dos RPGs, não pode deixar de conhecer Kingdom Hearts. Esse título misturou o melhor dos mundos da Disney com a fantasia épica da Square Enix, criando uma história cativante e cheia de personagens adoráveis. Sora, Donald e Mickey embarcam em uma jornada mágica para salvar os mundos e restaurar a paz. O sistema de combate e trilha sonora, os mundos incríveis fazem desse jogo um verdadeiro clássico. Falando de RPGs, Persona 4... uma das maiores surpresas do PlayStation 2. Esse título é uma mistura de simulação social, batalhas em turno, onde o jogador deve investigar um mistério, enquanto interage com outros personagens e melhora suas habilidades. A atmosfera única, os personagens profundos e a história cheia de reviravoltas fazem Persona 4 um dos RPGs mais marcantes da geração. Devil May Cry. Você curte ação frenética e combate estilizado e adora os jogos de hack and slash, então Devil May Cry é pra você. A série acompanha Dante, um caçador de demônios, uma luta contra as forças infernais. O primeiro jogo da série trouxe uma jogabilidade única, um combate rápido e estilizado e uma história cheia de mistérios. Devil May Cry se tornou um ícone não apenas no PS2, mas do mundo dos jogos de ação. E, sem dúvidas, é uma referência dos jogos de hack and slash. Ico. Ico é um jogo que se destaca pela sua simplicidade e profundidade, uma jogabilidade focada na exploração e na resolução de enigmas, na resolução de puzzles. O jogo conta a história de Ico, um garoto com chifres que deve ajudar Yorda a escapar de um castelo misterioso. Uma atmosfera minimalista e a narrativa silenciosa torna esse título uma experiência única. Guilty Gear 20: Ascent Core. Agora, para os fãs da série de luta, Guilty Gear 20: Ascent Core é uma escolha obrigatória. Este jogo 2D de luta é aclamado por suas animações fluidas, mecânicas complexas, os personagens são incrivelmente detalhados e as lutas rápidas, desafiadoras e repletas de combos elaborados. Se você é fã dos jogos de luta, com uma comunidade forte, desafios em nível máximo, esse é um dos melhores jogos do PS2. Castlevania: Lament of Innocence. Um clássico da famosa franquia, que traz uma história inédita de origem. Embora tenha elementos 3D, a jogabilidade e os combates têm um estilo que lembra bastante os jogos 2D da franquia. A atmosfera sombria, os inimigos demoníacos e os desafios intensos fazem de Lament of Innocence uma experiência única para os fãs de ação e exploração. Se você gosta de desafios, esse é um jogo imperdível. Metal Slug 6. Mission 1, start! Com uma jogabilidade simples, mas viciante, Metal Slug 6 é mais um título que vai fazer você gastar horas na frente da tela. A franquia Metal Slug é famosa por sua ação frenética e 2D,
com muita destruição e inimigos hilários. Neste título você pega em armas poderosas, destrói veículos e enfrenta uma horda de inimigos malucos e uma série de cenários engraçados e perigosos. Se você curte ação ininterrupta e cooperativa, esse é um dos jogos de PS2 que não pode faltar na sua coleção. Beautiful Joe. Outro clássico que vale a pena destacar é Beautiful Joe. Este jogo mistura ação em 2D com estilo de animação baseado nos quadrinhos, e a jogabilidade é um show à parte. O protagonista Joe é um herói que pode desacelerar e acelerar o tempo para combater os inimigos e resolver puzzles. A arte do jogo é espetacular e o sistema de combate exige um timing perfeito, o que torna um dos jogos de ação mais satisfatórios do PlayStation 2. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Fãs do Dragon Ball não podem deixar de conferir a série Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Embora o jogo seja em 3D, ele mantém o estilo de luta 2D com combate rápido e efeitos visuais de cair o queixo. As batalhas contra os personagens mais icônicos da série são intensas e o jogo oferece uma grande variedade de modos de jogo, incluindo a famosa luta pelo torneio de artes marciais. Se você é fã de Dragon Ball Z, esse é um dos melhores jogos da franquia do PlayStation 2. Shikigami no Shiro 2. Shikigami no Shiro 2 é um shooter 2D que traz uma mistura única de ação intensa e narrativa. Com uma arte no estilo anime, o jogo é um dos títulos mais elogiados do gênero Bullet Hell no PlayStation 2, com gráficos que parecem saídos diretamente de um anime e uma jogabilidade que exige reflexos rápidos. Se você curte tiroteios e desafios com muita ação, esse jogo é uma das opções perfeitas para os fãs de shooters 2D. Contra Shattered Soldier. Contra Shattered Soldier é um dos jogos mais icônicos da franquia, com ação em plataforma 2D e mecânicas que misturam disparos e movimentos rápidos. O jogo oferece uma ação intensa a chefões enormes e uma série de armas poderosas, que tornam cada fase um desafio. Para os fãs de ação no estilo clássico, Contra, esse é um dos jogos imperdíveis do PlayStation 2. Oferecendo a mistura perfeita de nostalgia e desafios modernos. Nós temos Def Jam Fight for New York. Esse é um jogo de luta, mais especificamente de briga de rua, onde você vai enfrentar vários cantores de rap como Snoop Dogg e vários outros. Então se você curte essa pegada de rap, luta de rua, esse jogo é maravilhoso, só vai. Nós temos Jet Li Rise to Honor. Esse aqui é só pra aqueles que curtem aquela japonesice brava, né? Esse aqui é um jogo de ação beat'em up, desenvolvido pela Foster City, publicado pela Sony pro Play 2. É um jogo do Jet Li, né? Acho que vocês conhecem eles dos filmes. Espero que sim, porque os filmes dele eram muito bons. Esse é um jogo que saiu em 2004. O enredo é bem naquele tipo de filme de sessão da tarde mesmo, bem tranquilinho. Nesse jogo você vai ser o guarda-costas de um criminoso, que é chefe de uma facção. Ele resolve deixar o sindicato e a vida do crime, só que os seus associados não vão curtir muito isso e você vai ter que proteger ele. E algumas coisas acontecem nesse game, onde você vai ter que entregar um certo envelope pra filha desse chefe, e aí que as coisas vão começar a se desenrolar. Esse que é um jogo focado em lutas de artes marciais, então se você curte vale bastante a pena. Dragon Ball Z Sagas. Aí é um jogo que eu joguei demais no PS2, provavelmente a grande maioria também jogou esse, era muito divertido. Dragon Ball Z Sagas foi desenvolvido pela Avalanche, publicado pela Atari em 2005. O jogo é totalmente baseado nas sagas do anime, tanto as canônicas quanto as não canônicas, então você vai ver alguns personagens diferentes. Então pra quem não entendeu, vai ter todas as sagas não oficiais, incluindo o Broly naquele filme do Broly. Então sim, esse jogo conta com o Broly, com alguns personagens diferentes. Isso mesmo, tô falando daquele Broly que sentia raiva de tudo, que o único motivo era porque o Goku ficava chorando do lado dele. Esse que era um ótimo jogo co-op do PS2, vale bastante a pena pra jogar com um amigo, é bem divertido mesmo. Você vai poder jogar com Piccolo, Gohan, Trunks,
com todo mundo, vai ser bem legal. Este é o Ben 10 Ultimate Alien Destruction. É um nomezinho grande e é um nome que parece interessante. Esse jogo foi desenvolvido e anunciado pela 3D Publisher, teve a data de lançamento inicial em 5 de outubro de 2010. Ele está disponível para PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii e Nintendo DS. Esse sem dúvidas é um dos melhores jogos do Ben 10, ele é bem legal, ele é em 3D mesmo. Esse é aquele jogo que você vai ter a câmera no ombro do personagem, vai poder lutar, bater bastante. Então, a movimentação desse jogo é um pouquinho estranha, mas o jogo é bem divertido, é bem legal. Pra época ele era muito divertido. Comparado com alguns outros jogos que a gente viu aqui, ele é muito bom mesmo e vale bastante a pena. Nesse jogo a gente vai poder se transformar no Eco-Eco, no Enormossauro, em diversos aliens bem característicos. Nós temos mais um jogo de luta, Tekken 5. Tekken 5, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores jogos do PS2 também, onde a história do jogo segue a jornada de vários personagens da série Tekken, onde todos vão se encontrar num grande torneio de artes marciais. Sendo assim, cada personagem tem sua própria história e objetivos para poder participar do torneio, assim tornando a narrativa do jogo ainda mais grandiosa. Esse é um jogo que oferece vários modos de jogo, incluindo o modo história, e assim você pode jogar com cada personagem avançando na narrativa. Ele também oferece o modo arcade, que é um clássico dos jogos de luta, os Homem-Aranha Friend for Foe, ou Homem-Aranha Amigo ou Inimigo. Homem-Aranha Friend for Foe foi desenvolvido pela Benox e publicado pela Activision em 2007 para PlayStation 2. Esse é um jogo que traz uma experiência bem interessante em beating up. É um jogo bem diferenciado de outros jogos dessa franquia, incluindo com um modo co-op que é muito interessante, muito bom mesmo. E já que os jogadores poderão controlar os amigos e os inimigos icônicos da série do Homem-Aranha e dos jogos, e esse fator acabou trazendo algumas críticas ao jogo, mas particularmente é um detalhe bem aceitável, vendo que esse é um jogo e cada personagem tem suas falas e seus movimentos, e com um grande destaque na gameplay. Então vamos falar um pouquinho sobre o enredo do jogo. O jogo começa após um meteoro cair em Times Square, localizado lá em Nova York. Aí esse meteoro se desfaz em vários fragmentos, caem espalhados, e aí acabam surgindo vários grupos de robôs holográficos, e por incrível que pareça eles acabam escravizando vários vilões da série do Homem-Aranha. E ao decorrer do jogo você vai descobrir quem é que está por trás de tudo isso, e também qual era o seu objetivo. E se você já jogou esse jogo, comenta aqui, você prefere jogar com os heróis ou com os vilões da série? Fiquei bem curioso pra saber, ou prefere jogar com o Homem-Aranha mesmo? Comenta aqui embaixo, beleza? E o próximo game da nossa lista, Jack Chan Adventures. Jack Chan Adventures é um jogo beating up de ação e aventura baseado no desenho das aventuras de Jack Chan, que passava na TV Globinho. O objetivo dele é você ir em busca de todos os talismãs. Temos o Ben 10 Protetor da Terra. Gente, eu vou falar pra vocês, eu nem sei quantas vezes eu joguei esse jogo. O jogo era muito bom, eu joguei demais. Era um jogo muito divertido, eu aposto que vários jogaram. Comentem aí se algum de vocês jogou ou se não jogou. Esse jogo era muito bom. Eu sei que também tinha um Força Alienígena, mas esse daqui era muito legal mesmo, da versão do Ben 10 criança. Também conhecido como Ben 10 Protector of Earth. Esse é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela High Volta Software e publicado pela T3 Publisher. Esse é um jogo que saiu para Play 2 em 2007. Esse é aquele jogo que você é o Ben 10, né? Você vai viajar para 5 regiões diferentes dos Estados Unidos, a fim de recuperar todas as amostras de DNA do ambiente, assim recuperando essas amostras de DNA para o seu Omnitrix. Nesse jogo é claro que a gente vai enfrentar o Vilgax, que está tentando destruir o mundo. Nesse jogo você vai ter que resolver alguns puzzles e derrotar vários inimigos icônicos da série. É um jogo muito divertido, sem sombra de dúvidas, vale a pena demais. Comentem aí se vocês jogaram. Ben 10 Protetor da Terra. É claro que esse é um jogo que também conta com 4 braços, XLR8, vários personagens que a gente adora, a gente vai poder jogar. Tem vários gameplays diferentes pro Ben se transformar em vários aliens. Então é muito legal mesmo, vale bastante a pena. É o Power Rangers Super Legends. Power Rangers Super Legends é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Savary e publicado pela Disney Studios em 2007. Esse é um jogo baseado na franquia de Power Rangers que passava na TV. Uma curiosidade bem interessante desse jogo é que ele te dá a oportunidade de explorar vários locais icônicos do próprio desenho do Power Rangers que passava na televisão. Então você vai poder revisitar vários lugares que você já viu na televisão e agora jogando. Então se você assistiu, você vai se familiarizar bastante com o jogo, e ter essa experiência num jogo cooperativo vai ser bom demais, vai ser incrível. E é claro, o jogo conta com vários vilões antigos dos desenhos, dos jogos. E é claro, também não poderia faltar os Megazords, que são extremamente icônicos na série e nos jogos também.
também. E mais uma coisa interessante nesse jogo é que em cada missão você tem a oportunidade de desbloquear um Ranger novo pro seu grupo, dando no total 26 Rangers desbloqueáveis no jogo. Então esse é um jogo que vai ter uma gameplay bem variada, com diversos personagens para você poder jogar. Então é bem interessante mesmo. E é claro, o meu Ranger favorito é o Ranger Verde, que vai ser o melhor. Quem discorda é clubista. Nós temos Sengoku Basara 2 Heroes. Sengoku Basara 2 Heroes é um jogo hack and slash que se baseia na história do Japão, no período Sengoku, onde houve a queda do shogun do país. E a ilha começa a entrar em uma guerra civil, com vários clãs disputando um golpe militar para dominar o país. Escolha seu personagem e ajude a dominar o país. Então, basicamente é um jogo de conquista de terreno. Você vai ter que tentar conquistar todas as Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Então, Devil May Cry é aquele jogo que todo mundo conhece, é um dos mais famosos hack and slash que a gente tem, de ação e aventura, e dispensa apresentações. Então, aventure-se com Dante em sua caçada, destrua o mundo dos demônios. É um dos jogos de hack and slash mais famosos, se não for o maior, e com certeza um dos principais que fizeram popularizar o gênero. E é claro, nesse jogo você segue as aventuras de Dante, um caçador de demônios, e seu irmão Virgil. O jogo começa como sempre, com Dante organizando seu negócio e aceitando o contrato. Só que lá mesmo ele é visitado por Virgil, que está procurando uma lendária espada, já que ele acredita ser capaz de libertar o poder da árvore demoníaca de Naruto Chronicles 2. Então antes da gente começar a falar do game, já queria pedir pra vocês se inscreverem, dar aquele like, comenta aí qualquer coisa que já ajuda o canal pra caramba, mano. Como o nosso canal é bem pequenininho, vocês comentando já ajuda pra caramba. Naruto Uzumaki Chronicles 2 de PlayStation 2 e o Naruto Uzumaki Chronicles 2 tá mais pra um beating up, mais conhecido aqui no Brasil como jogo de briga de rua. Consegue mesclar bem a porradaria com a história, é bem legal. E as lutas com os bosses são bem legais também. A gente vai pra aquela cutscenezinha sempre de começo, onde a gente vai receber e saber a nossa missão. A gente parte pra luta, né, pra aquela porradaria bem beating up, e enfrenta o boss final da fase que a gente tá. E assim a gente é jogado num mapa em forma de tabuleiro, tipo Super Mario World, um destino marcado no mapa, em vermelho. Tipo, o personagem sai da Vila da Folha e tem que chegar na Vila da Areia. O jogador tem que andar de ponto em ponto até chegar no destino. Pode acontecer vários encontros aleatórios. Nesses encontros a gente vai lutar em uma pequena arena contra uma horda de inimigos. E aí quando a gente chega no destino é onde realmente começa a fase do jogo. Mortal Kombat Shaolin Monks. Mortal Kombat Shaolin Monks é um jogo que representou várias infâncias por aí. Era um jogo muito diferente e muito divertido do Mortal Kombat. Até hoje nós queremos que volte com Mortal Kombat Shaolin Monks. Quem sabe algum dia, né? Mortal Kombat Shaolin Monks foi desenvolvido e publicado pela Midway em 2005. Ele tinha um estilo de jogo de ação e aventura no estilo beating up. Nesse jogo, os protagonistas Liu Kang e Kung Lao são membros da Ordem Shaolin e foram convocados para o torneio Mortal Kombat, organizado pelo feiticeiro Shang Tsung e, é claro, também pelo grande imperador Shao Kahn. Mas com o desenrolar da história, descobrem que o único intuito de Shang Tsung é abrir um portal para a Exoterra e permitir que o grande imperador Shao Kahn conquiste o mundo. E bom, nesse jogo até hoje nós estamos esperando um remake e queremos muito que saia algum dia. Você também queria um remake desse jogo? Comenta aqui embaixo. Ou então uma continuação desse jogo que era muito bom, era muito divertido e que até hoje só tiveram boatos do seu possível futuro lançamento. Esse era um jogo que tem absolutamente todo o potencial para dar certo. Ainda assim, esse era um dos melhores MKs de todos os tempos. Para muitos, o melhor. E ainda poder jogar um jogo incrível desse no modo cooperativo era bom demais. Esse foi sim um jogo muito inovador. Experiência única. Esses são apenas alguns dos melhores jogos exclusivos do PlayStation 2 que marcaram a história dos videogames. Se você já jogou algum desses jogos, ou tem outros favoritos, não deixe de comentar aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Até a próxima. Nos vemos na próxima jornada nostálgica.